Agradeça ao Senhor. Pastor Vanderlei, Pastor China, toda a igreja. Irmãos, eu estava
já hoje, 4 horas da manhã, bastante ansioso para chegar aqui e compartilhar o que esta igreja tem feito em Ponta Grossa, em Carambeí e em Cerrado da Roseira. Talvez vocês, alguns não conheçam esses lugares, mas vocês estão lá. Onde está o irmão da célula? De missões, né? E de célula também. Tem célula da Igreja Batista do Cajuru em Ponta Grossa, em Carambeí e em Cerrado da Roseira, através de missões. Graças a Deus por isso. Nós estamos na cidade de Ponta Grossa há cerca de 2 anos, 11 meses e 20 dias. Fomos convidados para conhecer uma igreja chamada Igreja Batista Verdade. A princípio esse nome me pareceu bastante presunçoso, Igreja Batista Verdade. Às vezes alguns pastores brincam comigo, e as outras não são? Não sei por que surgiu esse nome, mas é Igreja Batista Verdade. E graças a Deus estamos ali, e Deus tem trabalhado, feito maravilhas naquela cidade. A Igreja Batista Verdade, há 2 anos atrás, estava apenas com 8, 9 membros participando ali. E quando nós chegamos ali com o pastor Flávio, pastor Paulo, e olhamos aquela igreja, mato no jardim, as paredes pichadas. Sabe aquela casa que parece que está abandonada? Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, que igreja linda, toda pintadinha, que lugar bonito. Lá não estava assim, meus irmãos. E alguns irmãos bastante desanimados. E fomos apresentados àquela igreja, e nós viemos de Ponta Grossa com o nosso coração bastante entristecido por saber que aquela igreja estava morrendo. E havia muitas razões que poderiam nos impedir de ir para aquela cidade. E eu fiquei pensando, se Deus falar no coração da minha esposa, confirmar com a minha esposa, nós vamos largar tudo, trabalho, né? Eu estava trabalhando secularmente na CSN, Companhia Cirúrgica Nacional, empresa a qual eu trabalhei 10 anos. Nós vamos. Então eu fiquei orando, cantinho. Nós tínhamos 30 dias para dar resposta ao pastor Flávio, ao pastor Paulo. Então minha esposa, e aí? E aí o quê? Vamos? Senhor, tão rápido? Você está certa disso? Tá, vamos! Mas havia mais um empecilho. Nosso filho de 14 anos é deficiente auditivo e nós morávamos aqui no Novo Mundo. E nosso filho estudava no colégio para deficiente auditivo. Temos que ver se há trabalho para esse atendimento do nosso filho. Fomos até a cidade de Ponta Grossa, constatamos que havia recursos, que havia uma escola, tudo dando certo. Nossa filha mais velha, 22 anos, fez sábado passado, não gostou muito da ideia. Ela nasceu em Araucária, todos os amigos em Araucária. Nós estávamos aqui, mas trabalhando em uma congregação em Araucária. Ela não gostou, teria que deixar todos os amigos. Mas nós oramos, conversamos enquanto famílias, e entendemos de Deus que precisaríamos ir para lá. E temos ali, irmãos, trabalhado bastante mesmo, e graças a Deus por isso. E Deus tem feito coisas maravilhosas. A igreja saiu então de 8 para 15, para 20, para 24, para 30, para 40, 45, 50, 60, 70. Rosana, você vai ser o 71. Juvanilson, você é o 72. A célula que essa igreja tem lá em Cerrado da Roseira, Dorival, Josimar, Decílio, Adair, Cirlei, Glauci, Denis, Vera, Verônica, Valéria, Guilherme, tantos
os outros nomes, pelo menos o Denis, a Vera, a Verônica, a Valéria, Guilherme, já estão no segundo módulo para receber estudo bíblico, já estão prontos para serem batizados. Em Cerrado da Roseira, zona rural da cidade de Jaguaraíba. Em Carambeí, nós batizamos 4 pessoas mês passado. E temos outras pessoas sendo preparadas também para o batismo. E assim Deus foi fazendo, está fazendo a obra. Ou seja, a Igreja Batista Verdade de Ponta Grossa está saindo de 8 para 80 membros. E se Deus continuar abençoando na proporção que está, e se vocês nos ajudarem, talvez nós teremos 100 membros ainda esse ano. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no texto de Colossenses 40, capítulo 4, versículos de 2 a 6. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus lhe proporciona? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus lhe proporciona? Você tem aprendido que oportunidades, principalmente para testemunhar, para compartilhar a palavra de Deus, é uma coisa maravilhosa que não deve ser desperdiçada. Eu quero que vocês olhem então para o texto de Colossenses, capítulo 4, versículos de 2 a 6. Nós vamos estar lendo esse texto. Talvez poderíamos estar lendo lá em Mateus, o texto de missões, talvez em Atos, mas Deus colocou no meu coração esse texto aqui. Amém? Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos ao mesmo tempo. Orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e também temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. E ainda, olhando para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Deus maravilhoso, essa é a tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Senhor Deus, que tem sido anunciada aqui, ó Pai, desde o início do culto, e que agora, Senhor Deus, está sendo lida. Possa, ó Pai, promover mudança nas nossas vidas, e que a consciência missionária que nós temos possa ser ampliada pelo Espírito Santo do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho que dizer a vocês, Igreja Batista do Cajuru, com muito carinho, em nome da convenção, em nome do pastor Jackson, da família pastoral ali, família missionária em Ponta Grossa, muito obrigado por nos apoiar, muito obrigado por orar por missões, em especial por missões estaduais. Tempo de oração. Não dá para fazer nada na obra do Senhor sem o Senhor da obra. Tempo de oração e busca da orientação do Senhor são necessários, melhor dizendo, são fundamentais para fazer a obra do Senhor. Tempo para buscar oportunidades, para olhar para os campos, para olhar para os ambientes
onde a igreja está inserida e conseguir descobrir, identificar as oportunidades para ali então levar a palavra do Senhor. Ao chegarmos na cidade de Ponta Grossa, começamos a trabalhar, começamos a visitar as pessoas que anteriormente faziam parte daquela igreja. A igreja ficou aproximadamente 2 anos sem pastoreio, sem ninguém à frente a liderança da igreja. Então os membros começaram a ir para outras igrejas e alguns realmente começaram a nem frequentar mais a igreja. Mas eu estava olhando para a igreja, olhando para o bairro e falando assim: a nossa igreja, a Igreja Batista Verdade, está aqui, nessas casas, nesses prédios, nessas ruas, e nós precisamos ir atrás dessas pessoas. A igreja está aqui, eles só não sabem que pertencem à igreja, mas eles estão aqui. E começamos a orar. Algumas reuniões de quarta-feira, que já não havia mais, nós retomamos. Aí estávamos lá para orar, eu, minha esposa e meus filhos. E orávamos com toda a intensidade: Senhor, aqui, Senhor Deus, tem membros dessa igreja, Senhor Deus, pessoas virão participar desta igreja. Continuamos orando. Por alguns meses, parecia que o Senhor não estava nos ouvindo. Continuamos a orar, continuamos a buscar ao Senhor, entendendo que o Senhor, no tempo certo, no tempo oportuno, estaria então abrindo as portas e mostrando como nós deveríamos fazer. Descobrimos então que na cidade de Ponta Grossa havia algumas comunidades terapêuticas. Começamos a nos colocar à disposição para ministrar a palavra de Deus nessas comunidades terapêuticas, em especial na comunidade terapêutica Seja Conde. E ali então começamos uma vez por semana a ir até a comunidade, ministrar na vida daqueles meninos. Quando esses meninos saíam da comunidade terapêutica, eles encontravam a nossa igreja como um local onde eles poderiam continuar estudando e recebendo a atenção da nossa parte. Começamos também a fazer um curso e oferecer para a comunidade o curso Casados para Sempre. Muitos já conhecem esse curso, muitas igrejas já utilizam. Começamos a fazer o curso Casados para Sempre. Interessante que nós tínhamos mais gente de fora da igreja do que de dentro da igreja mesmo, fazendo o curso. Começamos também a fazer um curso de Libras na igreja. E hoje nós temos mais ou menos 4 membros da igreja que são oriundos do curso de Libras. Nós não tínhamos ninguém para tocar, para cantar, não tínhamos pessoas para nos ajudar no momento do louvor. Então pedimos ajuda a um membro de uma outra igreja para começarmos um curso de música na igreja, violão, teclado, porque tem questão vocal. E aí então começamos a ter irmãos para nos ajudar no louvor. E foi através dessas estratégias, dessas oportunidades, que a igreja começou a ter vida novamente. Quarta-feira agora tínhamos 6 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas nas reuniões de oração. Querida igreja, ao olhar para o texto de Colossenses capítulo 4, aqui a parte 2 diz: para dedicarmos à oração, vigiar e agradecer. Cada vida que entrava naquela igreja, eu agradecia ao Senhor. Senhor Deus, aqui tem alguém, Senhor Deus, que está precisando do seu cuidado. Senhor Deus, cuida dessa vida. Com a vida da Silmara, que está aqui conosco, Silmara Rosa, que já é membro da igreja, fruto do trabalho da gente ali, batizada. Silmara morava 2 ruas para baixo da igreja, mas nunca tinha visto essa igreja ali, né, Silmara? Nunca tinha visto a igreja. Silmara então chega na igreja num momento de depressão, de muita tristeza, e nós começamos a cuidar da Silmara. Aí a Silmara traz os netinhos. Agora a Silmara começa a trazer outros vizinhos, e a Silmara não para de trazer gente. E graças a Deus por isso. E começamos a fazer isso com outras pessoas.
cuidar das pessoas. E essas pessoas vão trazendo gente através da oração. Nós estamos convictos de que temos em nossas mãos a solução para o problema do homem. Temos a palavra e o Senhor da palavra disponível a todo aquele que crê. Somos testemunhas vivas do seu poder transformador. Temos evidências reais do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que verdadeiramente se entrega a Ele, daquele que se permite ser tratado, moldado e equipado pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em sua visão missionária, está escrevendo à igreja de Colossos e dando a esta igreja algumas diretrizes importantes. Dediquem-se a orar, vigiar e sejam agradecidos. Não percam as oportunidades. Eu posso afirmar a esta igreja que eu sou profundamente agradecido por neste tempo estar servindo ao Senhor como missionário. Alguns anos atrás, quando ouvia o pastor Daniel Eiras, conhecido de todos nós, falando sobre missões e mostrando algumas cidades no Paraná, sem trabalho batista, eu ficava com o meu coração disparado. Senhor, como deve ser bom, que coisa maravilhosa ser um missionário. Comecei a exercitar isso aqui na cidade de Araucária. E talvez vocês tenham ouvido o meu nome de um doido chamado pastor Jackson, que começou 3 ou 4 congregações na cidade de Araucária. E nesse processo então todo é chamado para ir para Ponta Grossa. Na cidade de Ponta Grossa, eu não sei se os irmãos sabem, mas há cerca de 4, 5 anos, talvez um pouco mais, foram contabilizados mais de 5.000 casas espíritas, centros de umbandas, terreiros, coisas nesta linha. Mais de 5.000 registrados. Então nós entendemos que precisávamos trabalhar sobre a orientação do Espírito Santo, entendendo que nós ali seríamos apenas ferramentas do Senhor, porque senão não daria certo. Dentro desse dinamismo, dentro dessa vigilância, dentro dessa atenção às necessidades do campo, como a atenção às oportunidades missionárias, eu quero me atrever aqui a citar uma frase que é de alguém bastante conhecido, que se diz o seguinte: se você se sente só, é porque ergueu muros em vez de pontes. Essa frase de Shakespeare. Por que eu estou falando essa frase? Porque eu vi num livro do pastor Carlito Paes, falando sobre a igreja com propósito brasileira. O desenho, talvez alguns já tenham visto esse livro, pastor Carlito Paes, da igreja com propósito São José dos Campos. Na capa desse livro tem uma figura de um homem passando por uma ponte. E as oportunidades são pontes. Oportunidades de ministrar a palavra de Deus. Quando olhei para as comunidades terapêuticas, eu vi ali um campo missionário. Esses meninos têm família. Onde estão as famílias desses meninos? Moram em Ponta Grossa? Esses meninos têm mães e têm pais. Onde eles estão? E aí, então, através de um treinamento que fizemos na primeira igreja batista de Curitiba, começamos na nossa igreja um grupo chamado Amor Exigente. E começamos então a cuidar das famílias do Juvanilson, do Rafael, do Marco Aurélio, do Marquinhos. Tem 8 meninos ex-dependentes químicos na nossa igreja, com as suas respectivas famílias. E alguns que serão famílias. Começamos a cuidar dessas pessoas. Durante a semana, difícil alguma semana em que alguém do CAPS ou alguma psicóloga da cidade não nos liga: eu fiquei sabendo que vocês têm um trabalho aí para a família. Sim, nós temos.
Será que vocês podem atender uma pessoa? Podemos. E começamos então a atender as famílias. Atendendo então os meninos da comunidade terapêutica e as famílias da nossa igreja. Quando eles saem da comunidade terapêutica, a família já está estruturada, trabalhada, sabe como lidar com eles. Eu não sei se você sabe, mas o processo mais difícil no processo de tratamento da dependência química não é ficar os 9 meses, um ano lá na comunidade terapêutica. É voltar para a sua família, para a sua casa, para a sua rotina de trabalho. E aí eles precisam da igreja, precisam da família. E alguns não têm família. Alguns não podem voltar mais para a sua casa, né, juvenis? Precisam ficar na outra família, que é a igreja. Como a situação do Marco Aurélio, do Rafael. Meninos queridos, dispostos a darem tudo de si para o Senhor, mas que precisam de um pai, que precisam de uma mãe, de um irmão, e encontram isso na igreja do Senhor. Interessante que a grande maioria desses meninos, grande maioria deles, e aqui uma alerta para os pais, tem dificuldade com os pais. A grande maioria desses meninos que foram para a dependência química tiveram ou têm muita dificuldade com o pai. Me desculpe o termo, me perdoe o termo, não está faltando machos por aí, está faltando homens. Homens que assumam o papel nas suas famílias, que exerçam paternidade nas suas casas, que cuidem dos seus filhos de uma maneira honrosa, de uma maneira bíblica, para que esses meninos não venham a se desviar para o mundo das drogas. Aproveitar a oportunidade. Verso 5 de Colossenses capítulo 4 diz que devemos portar-nos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitem as oportunidades, diz Paulo. Aproveitem as oportunidades. Oportunidades missionárias. Onde existe uma oportunidade para que eu possa explanar a palavra de Deus ou apresentar a palavra de Deus, precisamos ir até ali. A ponte é uma geradora de oportunidades. Precisamos criar pontes. Com muita objetividade, ela nos leva onde queremos, sem rodeios, sem perda de tempo. Sabemos o que precisamos fazer. Não precisamos reinventar a roda. Às vezes nem precisamos construir pontes. Podemos reformar algumas pontes já existentes. E você pode fazer isso às vezes através de uma ligação, através de uma visita novamente àquela pessoa que outra hora nem deu bola quando você falou de Jesus para ele. Talvez você deva voltar lá novamente e tentar de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes for preciso. Eu tenho aprendido comigo que eu não posso desistir de ninguém, porque o Senhor não desistiu de mim. E por muitas vezes Ele bateu na porta do meu coração. Eu estava muito duro, eu estava muito frio para ouvi-lo, mas Ele continuou batendo, usando alguém. Então eu pude ouvir, graças a Deus por isso. Eu quero de maneira muito respeitável desafiar você a olhar para os seus relacionamentos cotidianos, a sua vida diária, e ver se você não está perdendo oportunidades. Paulo diz que nós não devemos perder oportunidades. Talvez você esteja perdendo alguma oportunidade muito boa para ministrar na vida de alguém, para apresentar esse Jesus tremendo, esse Jesus tão poderoso à vida de alguém que está muito próximo de você. No prédio onde eu estava morando, havia um advogado, onde eu ainda estou morando, e eu percebi que aquela pessoa sempre passava por mim de cabeça muito baixa, e eu cumprimentava ele, levantava a cabeça, só fazia assim. Eu comecei a orar por ele. Comecei a orar, e as pessoas ali, né, que moram poucas pessoas, ele descobriu que eu era pastor. Agora ele começou a me cumprimentar, olhando para meus olhos e dizendo: tudo bem, pastor? Bom dia, boa tarde, pastor. E um dia eu saí
do meu apartamento, desci, fui para o carro. Eu percebi que alguém abriu a porta e veio rapidamente atrás de mim. Aí eu fiz um pouquinho de hora para abrir o carro, e ele veio, olhou para mim assim e voltou. Está querendo falar comigo. Aí eu fiz de conta que eu tinha esquecido alguma coisa lá no meu apartamento. Voltei. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Pois não. Pastor, disse o nome dele. Eu estou numa crise terrível com a minha esposa. Pastor, eu vim de São Paulo, nós estávamos bem lá, na atividade de uma família. Eu estou aqui, estou desesperado, já começou a chorar. E agora está 2 homens no corredor do prédio, um chorando e outro ouvindo. Eu fiquei ali alguns minutos, orei com ele. E comecei a ministrar na vida dele. Outro dia chega, estou lá no meu apartamento, fazendo um devocional. Alguém bate na porta. Pastor, eu trouxe esse bolo aqui para o senhor. Eu olhei, aquele homem barbado, com aquele bolo na mão. Advogado. Muito obrigado. Bolo de quê? Falou lá um do bolo, não me lembro, eu peguei aquele bolo e guardei. Era a forma dele dizer: muito obrigado. Muito obrigado por ter me enxergado, por ter me visto. Passou algumas semanas depois, ele bateu no meu apartamento. Estava ele, a esposa e a filha, com os olhos lavados de lágrimas. Pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. A minha mãe faleceu lá em Guarapuava. Ele começou a chorar. Eu o abracei, trouxe para dentro do apartamento, ele oramos. Para resumir a história, ele foi para São Paulo, voltou para São Paulo, e ontem eu recebi o e-mail dele: pastor, nós estamos bem. Todos os problemas da nossa família aqui, com os pais da minha esposa, foram resolvidos. Obrigado, pastor, por cuidar de nós. Oportunidades que não podemos perder. Quando olhamos para alguém que está com a cabeça baixa, com o semblante abatido, existe alguém ali que precisa de Jesus. Alguém que está dizendo: me ajude. Nós descobrimos que muitas pessoas precisavam de ajuda naquele bairro. Graças a Deus por isso, porque hoje, quando eu não posso participar da reunião, dirigir, coordenar a reunião do grupo Amores de Gente, que é um grupo de apoio para famílias que estão com dependência química, ou com ex-dependente químico, ou outras questões comportamentais da sua família, a Silmara já cuida disso para mim. A Silmara, que outro atento, nós precisávamos ter cuidado dela. Agora ela já caminha sozinha, ela já está cuidando de outras. Amém por isso. Precisamos aproveitar todas as oportunidades. A nossa resposta a este mundo, meus irmãos, é Jesus. No entanto, existe a necessidade de temperar a nossa palavra com sal. Sermos temperados na maneira de apresentar esse Jesus, na maneira de falar desse amor às pessoas. Às vezes não vai dar para chegar para alguém e dizer assim: olha, eu vim aqui falar de Jesus para você, ou falar da Bíblia para você. A maioria das vezes você vai precisar ser a Bíblia, abraçando essa pessoa, ouvindo essa pessoa. E o missionário precisa entender isso, o contexto em que as pessoas estão. Dar atenção, conseguir ver as oportunidades e não perdê-las. Não confrontar, às vezes, mas estar ali perto. E nós temos feito isso, graças a Deus. Aproveitar as oportunidades. Essa foi a oração de Paulo em Colossenses. Temos jovens em nossa igreja que hoje são campeões, graças a Deus. Mas que outra hora estavam abatidos, feridos. Havia em suas almas uma sensação de derrota absoluta diante dos homens e diante de Deus. Estavam abatidos pelas frustrações dessa vida. Tentavam resolver suas dores e frustrações nas drogas. Mas o prazer dessas drogas é passageiro. O prazer dessas drogas é destruidor. Há cerca de mais de um ano atrás, nós estávamos
despedindo do Jovenilson, porque ele havia completado o seu processo de tratamento e estava voltando para o Maranhão. Mas ele não conseguiu lá no Maranhão se juntar a uma igreja, ter irmãos, irmãs, papais, mamães espirituais. E ele então cai novamente. Chego na comunidade terapêutica, está lá esse negão lindo, de novo na comunidade terapêutica. Querido, o que aconteceu? Pastor, eu caí. Jovenilson já terminou o seu tratamento. Hoje serve na comunidade terapêutica como obreiro. E a cada 15 dias está lá na nossa igreja, namorando com aquela jovem linda ali também, que vamos batizá-la no dia 23 deste mês. Amém? E assim a igreja vai nascendo, vai ressurgindo, vai se fortalecendo. O Senhor Jesus tem restaurado vidas. O Senhor Jesus tem proporcionado novas circunstâncias a estas vidas. Pessoas estão retomando as suas vidas e seus sonhos. Os jovens estão novamente tomando as rédeas das suas vidas nas suas mãos. Já conseguem trabalhar e administrar as suas finanças. Já estão com uma aliança na mão, com compromisso. E já querendo agendar, pastor, eu já estou querendo agendar meu casamento. Calma, rapaz, vamos esperar mais um pouco. Pastor, é sério, pastor. Agora é sério. Que bom que é sério. Porque as coisas dos homens e das mulheres de Deus precisam ser sérias. O Senhor Jesus tem usado a Igreja Batista Verdade, a Igreja Batista do Cajuru, as igrejas batistas do Paraná, para fazer missões de um jeito diferente, olhando para as pessoas, olhando para a vida das pessoas e dizendo para elas: eu quero falar para você de um Deus que eu sirvo, que pode mudar a realidade da sua vida. Isso tem acontecido, meus irmãos. Isso tem acontecido. A palavra do Senhor diz em Isaías 61, versículo 1: o Espírito do Soberano, do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Há 2 meses atrás, um membro da nossa igreja, da velha guarda, chegou para mim: eu preciso falar com o senhor. Pois não, vamos conversar. Não, mas eu preciso falar com o senhor e com os outros membros da diretoria. Meus olhos ficaram desse tamanho. Senhor, o que eu fiz de errado? Vamos nos reunir, vamos conversar. Marcamos o dia então e começamos a conversar. Pastor, eu quero comunicar ao senhor que eu estou saindo dessa igreja. Vou com a minha família para uma outra igreja. O texto diz: nós precisamos anunciar libertação das trevas aos prisioneiros, aos cativos, aos machucados, aos feridos. Eu aprendi alguns anos atrás com um missionário americano, pastor Murphy, John Murphy, e naquela hora na reunião eu lembrei disso. Jackson, o pastor precisa ouvir todas as coisas, mas não pode falar todas as coisas. Eu lembrei do pastor Murphy, que está lá em Portugal agora. Querido, nós vamos orar para que você encontre uma boa igreja, porque é visto que essa igreja não é uma boa igreja para você. Eu não sei se ele encontrou essa igreja. Eu acho que não. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas a ideia era realmente compartilhar com vocês. Talvez vocês também conheçam essa história, mas eu quero usar essa história para estar encerrando.
Em 1940, John Goodward tinha 16 anos de idade. Ele observou que muitas pessoas que passavam por esta vida não alcançavam nenhum objetivo. Fez ele uma decisão contrária a todas as outras pessoas, pois não queria que a sua vida se tornasse medíocre e enfadonha. Escreveu então ele uma lista com 127 coisas as quais gostaria de fazer durante toda a sua vida. Tais coisas incluíam escalar o Monte Everest, o Kilimanjaro, o Grande Tetons e outras escaladas nas alturas, visitar o Polo Norte e o Sul, aparecer em um filme de Tarzan, escrever um livro, criar um telescópio, casar, ter filhos, essa parte é mais fácil, ensinar um curso em um colégio, explorar a Grande Barreira de Recifes na Austrália, participar de uma corrida de avestruz. Deve ser um negócio muito estranho. Em 1977, John Goodward, com idade de 53 anos, tinha alcançado 103 dos seus 127 alvos estabelecidos. Naquele ano ele foi convidado como palestrante em muitos lugares para falar sobre as experiências de seus alvos alcançados e ganhou muito dinheiro com isso. Eu quero usar nessa história para dizer para você, para dizer para mim mesmo, a Igreja do Senhor, nós precisamos sim estabelecer alvos, como temos estabelecido em missões. Precisamos estabelecer alvos para a nossa vida enquanto pais, enquanto filhos, enquanto família, enquanto Igreja do Senhor, enquanto missionários. O primeiro dia que eu cheguei no portão da Igreja Batista Verdade em Ponta Grossa, olhei a igreja, ela estava cheia de mato, não tinha placa. Eu comecei a ver uma igreja linda, pintada de bordô, com as janelas brancas, uma faixa bem linda do lado e na frente também, com o logo da Convenção Batista Paranaense e da Convenção Batista Estadual e nacional, com os horários dos cultos. Eu olhei nas salas e vi as salas limpas, organizadas, como as de vocês estão aqui, e começamos a trabalhar por isso, porque sabíamos que atrás de nós havia uma igreja chamada Igreja Batista do Cajuru, chamada Primeira Igreja, chamada Igreja Batista de Araucária, e tantas outras por esse Paraná, que estão segurando as cordas. Eu sabia que eu não estava ali sozinho, por isso tudo isso era possível. As nossas entradas eram 1.000 e poucos reais. Não dava nem para pagar o obreiro e fazer alguma coisinha que a gente quisesse fazer. Cheguei num rapaz que tinha uma loja de tinta e falei assim: eu quero pintar a nossa igreja. Vai lá fazer o orçamento. 20 mil. Cheguei com outro, 15 mil. Cheguei com outro, 12. E aí fomos fazendo alguns orçamentos. Pastor, você está louco, pastor? Nós não temos dinheiro, pastor. Pastor, para com isso. Irmãos, vocês não estão vendo? A igreja está toda pintadinha. Que coisa linda. Vamos parcelar esse negócio. Você parcela, pastor. 1.000 reais por mês dá 1.000 reais eu parcelo. Pintamos a igreja está linda, não está? Irmãos, esse forro, irmãos, que forro, pastor? Está aí o forro, que coisa linda! E essas luminárias são lindas. Começamos a orar pelo forro. Chegou alguém na igreja um dia que não é membro da nossa igreja. Pastor, essa igreja está precisando de um forro. Irmão, essa igreja está precisando de um forro. Pastor, por que vocês não colocam o forro nessa igreja? Irmão, porque nós não temos dinheiro. Muito simples. Eu posso ajudar vocês. Vocês pagam um pouco e eu dou um pouco. Não dá para a gente dar um pouco, porque a gente não tem um pouco. Nós já pintamos a igreja. Pastor, eu queria conversar com o senhor. Peguei o tesoureiro, peguei o vice-presidente da igreja e fomos na casa dele. Chegou um dia que eu cheguei no portão da igreja Batista Verdade em Ponta Grossa, olhei a igreja, ela estava
Irmão, essa situação da igreja, nossa pastor, mas é ruim assim, é bem pior. Por isso que eu estou aqui como missionário para ajudar nessa igreja. Esposa, vem aqui. Pois não, bem. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos dar um cheque de 2, de 3, de 5. Pode ser assim, bem? Eu vou desse tamanho. Pode, tá bom assim, pastor, tá ótimo assim para mim tá ótimo. Tá bom para vocês, irmãos? E nós colocamos o povo na igreja. Eu tinha recebido a notícia, por causa de algumas dificuldades na convenção, que eu não poderia ser mais missionário, que nosso acordo ali estava sendo encerrado. E nesse período havia uma célula na cidade de Carambeí, da Igreja Batista de Sião. Eu já conheci o pastor Omar e ele estava dizendo da dificuldade de ir até ali. Pastor Jacques, você podia assumir esse trabalho? Claro, como? Eu tenho 7 membros lá, eu gostaria muito de fazer isso. Então assuma. Vamos conversar com a igreja. Mas nós estamos em dificuldade. Eu não sei nós faremos no mês que vem. Porque alguns missionários, a coisa estava mudando na convenção. Semana passada, o pastor já tinha falado para mim: olha, cortamos, ajuda, não vai ter mais. Tá bom, vamos lá. A missionária de Carambeí, a irmã que estava recebendo a igreja na sua casa, veio, apresentou os relatórios, 15, 30 pessoas participando da reunião de oração. Eu falei assim: irmãos, nós vamos parar. Olha que coisa linda que está acontecendo em Carambeí. Pastor, nós vamos lá. Vocês não vamos. Então temos mais doido nessa igreja, vamos lá. Cidade de Carambeí, muitos aqui devem conhecer. As informações que eu tenho é que é a segunda maior produtora de leite do Paraná. Uma cidade rica, pequena, mas muito rica. Cidade de colonização holandesa. Povo trabalhador, muito trabalhador. E uma cidade bonita. Não tinha igreja batista. Com 25 mil habitantes aproximadamente. Agora vocês estão lá. Agora nós estamos lá. A missionária de Carambeí tem parente numa região lá de Serra da Roseira. Pastor, nós queremos fazer um culto lá. Vamos fazer um culto lá. O irmão dela é alcoólatra. O irmão dela se converte nesse culto com mais de 30 pessoas. Pastor, nós temos que cuidar daquelas pessoas. Nós temos que cuidar daquelas pessoas. E aqui estão os nomes de algumas dessas pessoas. Hoje, 3 horas da tarde, tem culto lá em Serra da Roseira. Aproximadamente 200 famílias moram ali. A Igreja Católica ganhou um terreno, não quis. Vocês querem esse terreno? Nós queremos. Vamos construir uma capela lá em Serra da Roseira, se vocês nos ajudarem. Capela de madeira. Estamos pretendendo fazer culto. Já estamos fazendo a cada 15, 20 dias. Vamos batizar a família do irmão Denis. O irmão Denis é um artista plástico. Se vocês conhecem a cidade de Guaraíba, aquele jaguar foi ele que fez. E muitas peças artísticas que tem naquela cidade foi ele que fez. Vamos batizar o irmão Denis, que não é mais um alcoólatra. A Vera, a Verônica, a Valéria e o Guilherme. Irmãos, Deus não para de nos abençoar se nós não pararmos de perder as oportunidades. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou muito feliz e honrado por ser um missionário da Convenção Batista Paranaense, por poder dizer que eu represento um povo que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia pode transformar vidas. Que bom que você está segurando as cordas. Que bom que você está nos apoiando, porque nós precisamos continuar avançando. A cidade de Tibagi, onde existe o maior carnaval do Paraná, não tem igreja batista. Nós precisamos chegar lá. Telemaco Borba, uma cidade extremamente rica, movimentada. Temos uma igreja batista lá também, mas está morrendo. Precisamos orar por Telemaco Borba. Precisamos orar por outras 6 igrejas no Paraná, somente nos Campos Gerais, que está sem pastor.
estamos faltando obreiros. Precisamos da ajuda dos irmãos em oração. Eu quero pedir ao Giovanilson que fique de pé. Rosana. Giovanilson é obreiro da comunidade terapêutica Renascer. Silmara, obreira, Igreja Batista Verdade, nos ajuda do grupo Amor Exigente. Luiz Américo, missionário local da Igreja Batista Verdade, nos ajudando em Carabeí. Teríamos mais alguns obreiros para colocarmos aqui. Podem se sentar. Pessoas que não estavam lá, que hoje estão, segurando no arado e olhando para a cruz do Senhor. Eu quero encerrar esse momento, pedir desculpas se eu passei um pouquinho do horário, não sei exatamente a dinâmica da igreja, mas eu quero orar para que você possa olhar para a sua vida, olhar para essa igreja e ver quantas oportunidades essa igreja está proporcionando para que você seja mais do que apenas um crente membro da igreja, mas que você seja um missionário local aqui nessa igreja, um missionário de oração, um missionário sustentador, ou um missionário que vai, não importa, todos têm o mesmo valor diante de Deus, todos têm o mesmo valor diante de Deus. O nosso projeto, ao qual estou inserido, fazendo parte, é o projeto Previ, projeto de revitalização de igrejas. E nós temos, infelizmente, igrejas no Paraná que estão morrendo, que precisam de um renovo, que precisam novamente de apoio, talvez de algumas igrejas maiores, que precisam das nossas orações. Temos muitas cidades boas sem trabalho batista. Não podemos permitir mais isso. Precisamos avançar. Precisamos enviar mais missionários. Eu quero pedir para você baixar a sua cabeça nesse momento. Eu gostaria muito de orar com você. Dizer para você, irmão desta igreja, se você tem na sua família alguém com dependência química, na cidade de Ponta Grossa nós temos 7 comunidades terapêuticas. Temos acesso a todas elas. Temos em Ponta Grossa uma comunidade terapêutica para crianças, adolescentes e jovens de 12 a 17 anos. Temos comunidade terapêutica para mulheres. Temos acesso a todas elas. Temos um grupo de apoio na nossa igreja. Se você tem família em Ponta Grossa que está precisando, nós podemos ajudar. Quero desafiar você a investir mais em missões, a lembrar da Igreja Batista Verdade, que não tem uma bateria tão linda como essa. Meus olhos ficaram brilhando e orando com o Senhor. O nosso está furado, está estragado. Que tem tantas outras dificuldades, mas que não para de fazer missões. Que tem olhado para aquela cidade, para as cidades vizinhas e tem chorado, pedindo que o Senhor nos dê mais oportunidades, mais Giovanilsons, mais Silmaras, mais Américos, mais Rosanas, mais Daniéis, mais Rafael, mais Marco Aurélio, pessoas que outra hora estavam largadas e que agora o Senhor traz e coloca um propósito na sua vida, coloca uma razão maior para viver, coloca amor no coração dessas pessoas. Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por estar aqui, Senhor Deus, nessa casa tão linda, neste lugar, ó Pai, onde o Senhor tem trazido pessoas tão especiais, pessoas que têm amado ao Senhor aqui, ó Pai.
que tem compartilhado o seu amor nessa cidade, nesse bairro, e que também tem olhado para outras cidades do Paraná. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque muitos aqui não sabem, mas estão cuidando de vidas que outrora estavam mortas espiritualmente, que estão ajudando a levantar vidas. Talvez já teriam tido êxito no suicídio. Famílias sendo restauradas, vidas sendo tratadas, como a vida da família do Daniel, ó Pai. Oh Deus, como a vida da família da Dona Elci, que perdeu seu filho assassinado, que agora todos estão indo na igreja. Como a filha do João, família do João de Carambeí, que teve o seu irmão assassinado, e agora todos estão indo na igreja buscar mais do Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a vida do pastor Valdo, de toda a equipe ministerial desta igreja, de todos aqueles que servem ao Senhor nesta casa, neste lugar. Que o Espírito Santo possa, ó Pai, cuidar de todas as nossas necessidades emocionais, espirituais. Que o Senhor possa suprir as nossas necessidades materiais também, ó Pai. E que nós possamos olhar para os campos que estão verdes, que estão prontos para serem colhidos, ó Pai. Oh Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela Igreja Batista Verdade em Ponta Grossa. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista em Carambeí, em Cerrado da Roseira. Obrigado, Senhor Deus, por essa igreja que tem investido em missões. Assim oramos em nome de Jesus.